Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 11. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens expositivas no Evangelho de Marcos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Marcos 11, do verso 1 ao 11. Ouçam atentamente, diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a iluminação do Santo Espírito nesse momento em que nós estamos diante da santa palavra de Deus. Ore ao Senhor agora, para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós suplicamos a Ti, que venhas sobre nós, com Teu favor, com Tua bondade, com Teu amor, com Tua misericórdia, cobrindo-nos, ó Deus, com a iluminação do Santo Espírito, que fala as nossas mentes e corações. Nos ajuda, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através dessa passagem, ó Deus, para que as nossas vidas se amoldem à Tua vontade, e que nós possamos, ó Deus, curvar o nosso coração perante o Senhor, como nosso verdadeiro Rei. Em nome de Jesus, oramos e suplicamos o Teu favor nesse momento, amém. Poder sentar. Por fim, irmãos, nós chegamos na terceira parte do Evangelho de Marcos. Já foi algumas vezes mencionado aqui a vocês que o Evangelho de Marcos, ele possui 3 grandes divisões. Na primeira grande divisão, do capítulo 1 ao capítulo 8, o evangelista se propõe a apresentar os feitos de Jesus Cristo, para testemunhar, para provar que Jesus, Ele é de fato, não apenas um homem, mas Ele é Deus. Ele é aquele que deve ser recebido e reconhecido como um único, suficiente Salvador. Do capítulo 8 até o final do capítulo 10, nós temos a trajetória de Jesus até Jerusalém, aonde o apanhado de ensinos estão referentes à importância dos discípulos se amoldarem ao tipo de ministério que Cristo exerce e ainda vai exercer nos momentos posteriores. Ele está ensinando os discípulos a serem abnegados, altruístas, a não amarem a sua própria vida, seguindo os seus passos, porque Ele, por 3 vezes, nessa porção, do capítulo 8 até o 10, Ele ensina os discípulos sobre os eventos que estão prestes a acontecer.
Assim como esse evento do capítulo 11, que nós lemos, que é tão conhecido e chamado a entrada triunfal de Jesus, ele está às beiras da cruz, ele está próximo da sua morte. Na verdade, do capítulo 11 então em diante, o que nós temos no Evangelho de Marcos é o relato da última semana de Jesus. Nós temos aqui os próximos 7 dias em que Jesus terá de vida, aonde ele vai realizar os seus últimos confrontos com os líderes judeus, aonde ele será julgado, condenado, traído, aonde ele será morto e por fim sepultado e depois ressuscitado. Nós temos a partir do capítulo 11 então, todos os eventos que os evangelistas consideraram mais importante na vida e no ministério de Jesus, os atos finais de Cristo. Os evangelistas consideraram essa entrada triunfal importante, porque diferente de algumas passagens que nós temos no Novo Testamento, essa é uma daquelas passagens em que os 4 evangelistas, tanto Marcos como Mateus, como Lucas, como João, registram esse evento. Cada um de forma peculiar, trazendo informações que outros não trazem. Então, se você quer ter uma noção com mais detalhes, mais riquezas, você deve ler todos os 4 relatos dos evangelistas. E você vai perceber que eles deixam essa entrada triunfal de Jesus cada vez mais bela e cheia de lições. Qual é o contexto? Veja aí do verso 1, do capítulo 11. Nós temos a expressão aí, quando se aproximara de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto aos montes da Oliveira. Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. Em que ocasião é essa entrada? Quando Jesus está chegando na cidade, pelo formato em que nós temos a recepção de Jesus, por aqueles que estavam adentrando e já estavam na cidade, os peregrinos de outros lugares que chegam, com sinais de que eles estavam fazendo também uma longa viagem, nós temos aqui muito provavelmente já a semana da Páscoa. Jesus está indo próximo da semana onde ele vai ser sacrificado como o Cordeiro de Deus. Há uma discussão sobre a possível cronologia desses eventos. Jesus entrou na cidade no domingo, onde nós temos caracterizado até hoje, o famoso Domingo de Ramos, por causa desse momento, ou Jesus entrou na segunda-feira, porque alguns estudiosos vão entender que Jesus entrou na segunda-feira, porque a segunda-feira era o dia em que os cordeiros que iriam ser imolados e sacrificados na sexta-feira, eles adentravam a cidade. Então nesse momento, Jesus não apenas está entrando como aquele que é proclamado rei, ele está entrando na cidade de Jerusalém como aquele cordeiro que foi escolhido por Deus, mas não um cordeiro animal, não um cordeiro que tira o pecado momentaneamente, mas conforme diz as Escrituras, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, e não provisoriamente, ele tira definitivamente, de uma vez por todas, para sempre, sem a necessidade de qualquer repetição de sacrifício. Ele remove os pecados de todo o seu povo. Uma outra coisa importante, além de nós lembrarmos que é esse evento da Páscoa, por isso que nós temos esse cenário tão movimentado, as pessoas estão ali reconhecendo Jesus como um rei, como um profeta, como um líder. Nós temos uma expectativa messiânica. Nós devemos nos lembrar que o povo judeu estava há praticamente 1000 anos aguardando aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. O homem que viria da linhagem de Davi e se assentaria novamente no trono e livraria o povo da opressão, do jugo, do juízo das nações vizinhas. Iria libertar o povo dele. Então o povo, quando vê Jesus adentrando os portões sob o título de filho de Davi,
sob o título de o rei que vem em nome do nosso pai Davi, trazendo o reino de Deus, o povo fica eufórico, porque agora eles estão com a expectativa assim: finalmente nós seremos livres do poder político de Roma. Eles estavam esperando o Messias político, eles estavam aguardando um homem que fosse levantar um exército, e travar uma batalha, e vencer uma batalha sangrenta contra os romanos. Mas Jesus frustra essa expectativa, e por causa da fama de Jesus, nós vemos que esses homens, que estão envolvidos nessa grande caravana, nesse grande desfile da entrada de Jesus, eles vão até Jesus com diversas opiniões distintas. O Evangelho de João fala que quando estavam entrando, muitos perguntam: quem é esse homem? E então eles anunciam: este é o profeta Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos para o evangelista Lucas, diz a Bíblia que muitos que estavam presentes nessa caravana estavam louvando a Jesus em voz alta, por causa dos milagres que eles tinham visto. E aqui é importante nós situarmos uma coisa: momentos antes da entrada de Jesus em Jerusalém, ele havia realizado milagres impactantes. Ele converteu poderosamente a vida do corrupto Zaqueu, o cobrador de impostos. Ele ressuscitou Lázaro dos mortos, em João capítulo 11. E aí então, depois disso, em João capítulo 12, que também registra a sua entrada triunfal, as pessoas estão ali entrando. Outra coisa que ele fez, e também já foi pregado, ele cura um homem cego, ele faz um milagre. Então todos esses sinais, todas essas maravilhas fazem com que as pessoas olhem para ele e de fato entendam ele como um homem distinto. Muitos o recebem de cara como aquele verdadeiro rei que foi prometido. Você vê que em João, em Lucas, há esse reconhecimento. Veja aí no Evangelho de Marcos que nós lemos, no verso 10, perceba que no verso 10 ele diz assim, ó: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Eles estão reconhecendo que Jesus, ele é o responsável por cumprir as profecias dadas a Davi, de que ele daria ao povo, por meio da descendência de Davi, um trono eterno, um reino invencível, um reino inabalável. Então agora eles estão comemorando a chegada desse rei. Eles estão, por assim dizer, coroando o seu rei, porque o que nós temos aqui é literalmente uma cerimônia de coroação. É uma entrada triunfal de um ícone, de uma personalidade que se destacou nos dias ali de Jerusalém. Mas eles não têm a compreensão total de quem é Jesus, porque essa entrada triunfal, ela é diferente de todas as outras entradas triunfais que o mundo já viu. Se eu perguntasse para você, qual cena, ou entrada, ou inauguração que você já viu, que foi espetacular e marcou a sua vida, você poderia dar diversos exemplos. Por exemplo, hoje nos nossos dias, nos casamentos, a entrada de uma noiva é uma entrada triunfal. Nós aguardamos aquela que naquele momento é o centro das atenções, aonde ela é contemplada, principalmente pelo noivo que a aguarda. Quantas entradas triunfais nós não poderíamos citar? Olhando para a própria Escritura, nós temos os reis de Israel, que fizeram desfiles, tais como o de Jesus, com muitas semelhanças, as vestes sendo colocadas, eles estavam muitas vezes montados em jumentos, em burros. Salomão adentra como rei, montado no jumentinho do seu pai Davi. Jeú, rei também de Israel, ele sobe as escadarias do trono, com as pessoas colocando as suas vestes sobre as escadas. Todas essas coisas são sinais de uma realeza que está entrando. Então, da mesma maneira, quando nós olhamos para as grandes entradas triunfais que nós temos em nosso mundo, pense nas entradas, por exemplo, dos grandes artistas. Pense nas entradas dos atletas de futebol,
quando eles inauguram uma grande contratação em um clube de futebol, eles são ovacionados, a expectativa é muito grande. Eu não era nascido ainda nessa época, mas eu assisto um pouco dos vídeos, mas um vídeo que é muito famoso, é do nosso atacante brasileiro, Romário, quando ele estreia pelo clube espanhol, Barcelona, contra o Real Sociedad, em pleno Camp Nou. Ele chega como uma promessa, no ano de 1993, na verdade eu nasci em 93, não, eu já era nascido, porque foi em setembro, eu nasci em abril, mas então você vê que Romário, quando ele entra no campo, o Barcelona vence aquele jogo por 3-0, e o Romário faz 3 gols, e não são 3 gols qualquer. Depois você entra lá no YouTube e pesquisa, estreia do Romário pelo Barcelona, ele faz gols de craque. O último gol que ele faz, ele está para fora da área, antes da meia-lua, ele encobre o goleiro, e então aquela é uma entrada triunfal, de um craque que vai ganhar a Copa do Mundo em 94, como um dos principais nomes da seleção brasileira. Quando ele sai do jogo, naquele dia, naquela entrada triunfal, ele dá uma entrevista e perguntam para ele, qual era a expectativa que ele tinha para aquela temporada, quantos gols ele imaginava que ele iria fazer pelo Barcelona. Aí ele diz, 30 gols, naquele tempo era difícil, hoje você tem Messi, Cristiano Ronaldo estourando os recordes, mas naquele tempo um atacante 30 gols por temporada, então ele fala isso, e no último jogo da temporada, ele faz, se eu não me engano, 2 gols, ele poderia fazer mais, ele pede para sair, mas ele fala assim, por que você saiu? Você poderia ter feito mais gols. Ele falou, não, eu prometi 30, e ele faz 30 gols, então o baixinho era invocado. Então você vê que essas entradas triunfais, elas estão presentes na história da humanidade, que marcam a nossa existência, nós nos lembramos dessas coisas, quem viu lembra, nós temos os grandes artistas que inovaram no ramo musical, fazendo entradas mágicas dos shows, dos eventos. Então quando Jesus entra, nós não vemos essa pompa, essa glória, embora as pessoas reconheçam que Ele é um rei, e nós vemos os elementos estão todos presentes nessa entrada triunfal, porque Ele monta um animal da realeza, os mantos são estendidos, bens são concedidos, porque Ele toma emprestado um animal que não é dele, uma coisa que era costume dos reis naquele tempo. Nós vemos a aglomeração dessas pessoas, com palavras direcionadas a Ele, dizendo que de fato Ele é o rei. Nós temos o próprio Jesus, consciente de que Ele é um rei, porque quando Ele é advertido pelos líderes fariseus no Evangelho de João, falando assim, olha, os seus discípulos estão falando que você é o rei, exorta eles. Jesus fala assim, se eles não falarem, as pedras vão falar. Jesus aceita a adoração, Ele aceita de que Ele é de fato aquele que foi prometido. Então Ele é um rei, mas Ele é um rei distinto. Ele não entra em cavalos de guerra. Os reis, quando eles iam adentrar as cidades ou sair em grandes missões, eles saíam em carruagens, em alazões, em cavalos, que muitas vezes somente os reis tinham. Eles saíam repletos de soldados à sua volta. Jesus entra em Jerusalém com um filho de jumentinha, e ele é tão humilde que ele poderia ter subido sozinho no jumentinho, mas diz a Bíblia que os seus discípulos colocaram ele no jumentinho. Ele adentra a cidade com os seus soldados, que são 12 discípulos, que eram pescadores, cobradores de impostos, homens que eram desprezados muitas vezes em sua cultura. Quando Jesus sobe a esse jumentinho, mostrando que ele está consciente de que ele é rei, nós aprendemos que ele é um rei humilde. Ele não é um rei como muitas vezes nós vimos reis na história do povo de Deus, ou em outros reis, em outras culturas. Ele monta nesse animalzinho, para dar algumas lições para nós. E curioso é que Jesus escolhe um animal, que muitas vezes é sinônimo de desentendimento, ou de falta de capacidade de raciocínio, para nos ensinar lições preciosas para nosso entendimento sobre quem Ele
A entrada dele foi completamente distinta. Ele vem não como um rei político, mas ele vem como um rei espiritual. Ele vem como aquele que veio para salvar o seu povo, não da opressão de Roma, não dos poderes das nações, mas do poder do pecado. Uma outra coisa que nós aprendemos sobre Jesus como rei, quando nós olhamos para essa passagem, é que Jesus, ele é um rei pacífico em uma missão sagrada. Como nós já falamos, ele não vem para batalhar contra as nações. O jumentinho, ele muitas vezes simbolizava a intenção do rei. Quando o rei queria transmitir uma mensagem para o seu povo, que ele estava pronto para guerrear, ele entrava muitas vezes, como já falamos, em cavalos de guerra, mas ele entra num jumentinho, que era um símbolo do pacifismo. Ele veio para trazer paz. Na verdade, a Bíblia declara ele, de fato, como um príncipe da paz. Essa é a declaração que Jesus está comunicando quando ele chega perante o povo dele em um jumentinho. Uma outra coisa, ele, diferente dos reis, ao invés de ir para o seu palácio real, ao invés de ir para os seus aposentos reais, ele, para comunicar que a sua missão era sagrada, ele vai ao final do seu desfile para onde? Para o templo. Para o templo, para mostrar que ele é um rei divino. Ele chega no templo, ele entra, ele passa os olhos, ele verifica, ele percebe tudo o que está acontecendo naquele lugar. É o que dá sentido para nós dos eventos posteriores, quando ele vai purificar o templo, que virou, ao invés de ser um lugar de oração e adoração, virou um lugar de compras e vendas, onde as pessoas estão comercializando a fé, e elas perderam o sentido da adoração. Então Jesus está ensinando essas coisas. Uma outra coisa importante para nós ressaltarmos sobre Jesus nessa passagem, é que ele é um rei divino. Perceba que nós temos aqui alguns sinais que mostram para nós características da divindade de Deus, que Jesus muitas vezes demonstrou ao longo do seu ministério. Deixe-me destacar algumas coisas que mostram para nós que ele de fato, ele é um rei comum. Aliás, Jesus em algumas ocasiões, ele recebe títulos como, por exemplo, de profeta. Ele recebe, por exemplo, títulos de sacerdote no Novo Testamento. Só que sempre quando Jesus recebe o ofício, o título dos ofícios do Antigo Testamento, como profeta e como sacerdote, ele é elevado no mais alto grau. Ele não é um profeta, ele é o profeta. Ele não é um sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote. Da mesma forma, quando se fala de Jesus como rei, ele não pode ser considerado como mais um rei. Conforme Apocalipse 19:16 diz, ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é um rei incomum, porque ele é divino, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. E o que Jesus demonstra nesse texto sobre sua divindade? A primeira coisa é quando ele diz aos seus discípulos sobre em que local, em que circunstâncias, em qual ocasião, em qual local ali da terra, da aldeia em que os discípulos vão chegar, o animal que vai estar lá, como ele vai estar, e o que vai acontecer quando eles forem desamarrar. Alguém vai querer perguntar para eles a razão. Então Jesus fala: quando perguntarem para você isso, diga isso. Então perceba, a primeira coisa que esse texto mostra sobre Jesus como um rei divino é que ele é onisciente. Esse é um atributo divino. Ele conhece todas as coisas. Não é a primeira vez que a Bíblia mostra que Jesus tem um conhecimento fora do normal. Jesus já foi apresentado como aquele que conhece pensamentos. No capítulo de número 2,
os fariseus estão questionando em seu coração que somente Deus pode perdoar pecados, porque Ele cura um paralítico que desce pelo telhado com seus amigos. E então Jesus vê que eles estão questionando e vai redargui-los. Então perceba, Jesus ele conhecia pensamentos, ele conhece circunstâncias. Quantas vezes Jesus curou pessoas à distância? Perceba, Jesus não é um homem comum. Embora ele seja completamente homem, ele também é completamente Deus. Ele tem um conhecimento perfeito, pleno, exaustivo de todas as coisas. Ele sabe o jeito que o jumentinho vai estar, ele sabe a resposta das pessoas, ele demonstra a capacidade dele de conhecer todas as coisas. Então, fica aqui uma aplicação para nós. Se Jesus tem todo esse conhecimento, nós devemos ouvir a sua voz e obedecê-lo sempre que Ele falar, porque Ele não é um homem comum, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, nós somos os seus servos e devemos obedecê-lo. Em segundo lugar, esse texto mostra a autoridade de Jesus. Quando Jesus fala para esse homem, ou para esses donos desse jumentinho, ou para aqueles que vão e querem pedir vocês e perguntar a vocês, fala assim, o Senhor precisa dele. Então, não se sabe ao certo se esses homens já conheciam Jesus, por causa da sua fama, se eram seguidores espalhados, mas imediatamente, eles não questionam, eles se submetem, eles aceitam o jumentinho ser levado, porque Jesus o toma emprestado sob a condição, quando terminar a sua missão, logo Ele devolverá, Ele enviará de volta o animal para vocês. E é isso que acontece, Ele mostra a autoridade dEle. Em terceiro, Ele mostra o domínio que Ele tem sobre o reino animal. Porque esse animal que está vindo com os 2 discípulos que foram buscar, diz o texto, que é um animal que nunca ninguém foi montado. Experimente montar em um animal que nunca foi amansado. Experimente. Um jumentinho, um cavalo, qualquer um desses animais, você não vai ficar em cima dele. Mas o Senhor monta nesse jumento, e esse jumento carrega o Senhor, adentrando o portão dourado de Jerusalém, sem qualquer tentativa de derrubá-lo. E essa é mais uma demonstração do poder de Jesus, porque Ele muitas vezes acalmou tempestades, Ele demonstrou o poder que Ele tem sobre a natureza. Essa é mais uma evidência da divindade de Jesus, o poder que Ele exerce, o controle, o domínio, o planejamento de Jesus está acontecendo conforme Ele quis, Ele planejou. Em sexto lugar, esse texto também nos ensina algo sobre o reinado, o Jesus como um rei, mostra para nós que Ele é um rei preeminente e exclusivo. Ele não é como os reis humanos, que permitem muitas vezes serem colocados em segundo plano, em outras prioridades. Como rei divino, Ele exige que Ele seja o primeiro, Ele exige que Ele seja colocado como prioridade, veja como que nós podemos saber disso, a mesma expressão que mostra que Ele tem autoridade sobre o reino animal, também mostra que Jesus repete um padrão que acontece na Escritura, que Ele sempre requer o primeiro e aquilo que nunca foi antes utilizado para si, como uma expressão da nossa devoção, da nossa adoração, do nosso amor por Ele. Veja só, Ele diz, um jumentinho que nunca foi montado. É uma maneira de honrar a Deus na sua santidade. Por exemplo, todas as vezes que Deus estabelece princípios no Antigo Testamento para o culto, Ele nunca aceita o intermediário ou o pior, Ele só aceita o melhor e o perfeito. Se você for ler as prescrições de como Deus exigiu os sacrifícios, você vai ver que sempre Ele queria animais sem defeitos, o melhor animal do rebanho,
Um animal que nunca tinha sido usado para carregar carga ou para fazer nenhum tipo de trabalho. A existência daquele animal deveria ser voltada exclusivamente para a adoração de Deus. Deus mostra esse padrão no Antigo Testamento. O próprio autor Pedro expressa esse conceito quando ele diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Deus exige que o povo dele seja somente dele e de mais ninguém. Diz a Bíblia que o Senhor é ciumento, zeloso. Ele requer que nós coloquemos a Ele em primeiro lugar, sempre. Que o melhor das nossas vidas, do nosso tempo, da nossa saúde, das nossas prioridades, dos nossos recursos, sejam dados a Deus primeiro. Em primeiro lugar, sempre. Veja, nós podemos perceber que isso não acontece só com o jumentinho nos evangelhos. Por exemplo, quando nós olhamos para a história bíblica, nós percebemos que Jesus também tomou, por meio da orientação divina, quando o Espírito Santo aparece quando um anjo aparece para Maria, chama uma garota virgem, que nunca tinha tido qualquer relação, e ele requer aquela garota como um instrumento de santidade, de honra a Deus, para gerar milagrosamente o Filho de Deus, que encarna no ventre de Maria. Ele toma primeiro para si, então depois Maria vive as benesses do casamento. Você vê também que mais à frente, um túmulo que não foi usado por ninguém, foi o túmulo que foi utilizado para sepultar Jesus. Então veja, essas coisas são registradas a nós na Escritura, para que nós percebamos que Deus está ensinando, eu e você, igreja, que Ele quer de você o primeiro e o melhor. Ele não quer as sobras, Ele não quer os restos, Ele quer o primeiro e o melhor de você para Ele, da sua vida para Ele. E Deus tem o direito de fazer isso. Por exemplo, veja a expressão que o texto usa, o Senhor, que é uma palavra no grego Kyrios, que expressa um nome divino também. Ele governa, Ele reina, o Senhor precisa dele. E agora eu vou falar uma coisa que muitos podem não gostar. Muitos quando nós enfatizamos essa verdade sobre Deus, arrepiam. Veja, quando o Senhor diz, quando a Bíblia diz, o Senhor precisa dele, eu quero dizer a você, pense em tudo que você tem na sua vida. Pense nos seus bens, pense nas suas propriedades, terra, recurso, saúde, famílias, dons. Eu digo a vocês, em primeiro lugar, essas coisas não são suas, elas pertencem a Deus. Deus é o dono delas. Pense em tudo que você tem, tudo, literalmente tudo, é de Deus, pertence a Ele. Ele é o dono, você é um mordomo, que cuida dessas coisas, e que Deus um dia vai pedir contas, de como você gera essas coisas. Quando a Bíblia diz, o Senhor precisa dele, esse homem, essa família que era dono desse jumentinho, eles concedem aquilo que é deles, para serviço de Deus, para a honra e para a glória de Deus. Existe uma frase de um escritor do seu livro, Calvinismo. O escritor chama-se Abraham Kuyper. Ele está apresentando os fundamentos da fé reformada nesse livro. E então ele diz lá no seu livro uma seguinte frase que mostra essa verdade, de que tudo pertence a Deus, tudo, literalmente tudo, inclusive você. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência, sobre a qual Cristo, que é soberano de todos,
não possa gritar ou plantar os seus pés e dizer: é meu. Tudo é de Deus. Então, lembre-se disso, e todas as vezes que você for gerir o seu tempo, todas as vezes que você for gerir os seus negócios, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus como exclusivo, o Senhor à frente de todas as coisas. Nós vemos nesse texto que Jesus é proclamado, é reconhecido como um rei, o momento que eles lançam as roupas, que eles cantam ao Senhor, que eles declaram um hino, como o Salmo 118, que é cantado aqui ao Senhor: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso está no Salmo 118, do verso 22 em diante, um salmo messiânico, que proclama a chegada de Jesus, que profetiza esse momento. Esses homens estão reconhecendo que Jesus é aquele que foi prometido no Salmo 118, aquele que traz o reino de Deus, aquele que vem em nome do Senhor, aquele que foi enviado por Deus. Ele é homenageado. Quando diz Hosana, a expressão Hosana significa literalmente: ó, salva-nos agora, salva-nos agora. Eles estavam ao mesmo tempo engrandecendo, elogiando, cantando de alegria, colocando os ramos como um sinal de alegria e de vitória, que o rei vitorioso chegou. Eles estavam ali honrando o Senhor, reconhecendo que Ele foi aquele que foi prometido nas profecias do Antigo Testamento. Além de prometido, Ele é esperado e desejado, porque veja, Mateus vai citar, diferente de Marcos, que não cita a profecia do Antigo Testamento, porque Mateus foi escrito para judeus, e ele prova então que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento. Mateus cita a profecia de Zacarias 9:9, que se cumpre exatamente nesse momento, quando Jesus está adentrando esta cidade, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então você percebe que os Salmos, Zacarias, Gênesis 49 também tem uma profecia de que o Salvador viria em um jumentinho. Então você percebe que todos esses sinais do Antigo Testamento apontam para o cumprimento em Jesus. Mas mais do que isso, Jesus é um rei que salva, mas não do poder político em primeiro lugar, mas não da opressão das nações. Esse povo olhava para Jesus e tinha uma expectativa de que diante deles estava o libertador, o Messias prometido. Porém, Jesus não é o Messias político que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus iria libertá-los da escravidão de Roma, mas Jesus veio para libertar do poder do pecado. Jesus veio para libertar do poder do pecado. As pessoas imploravam ao Senhor, a multidão exalta o Senhor, mas tragicamente, essa mesma multidão que grita: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, quando ao desenrolar da semana, Jesus é preso, ele é colocado sob julgamento, e ele começa a demonstrar fraqueza, esses homens abandonam Jesus. Toda essa multidão que estava ali adorando a Jesus, eles então abandonam aquele que eles proclamaram como rei, e agora eles proclamam Jesus como um traidor. Os mesmos que estavam ali perante Jesus, gritando Hosana, Hosana, eles gritam depois, incitados pelos líderes religiosos: crucifica-o, crucifica-o. E anteriormente a isso, eles pedem entre soltar um criminoso, um homicida, Barrabás, um anarquista, e entre soltar Jesus, que não tinha pecado,
eles escolhem soltar Barrabás. Então perceba, irmãos, que o que na verdade nós temos aqui é uma falsa coroação, mas do verdadeiro rei. Jesus é de fato o rei prometido, mas a coroação que acontece aqui, ela foi falsa, porque ela não foi permanente, ela não foi duradoura, ela não foi compreendida à luz da verdade das Escrituras. Esses homens não compreenderam, e é por isso que depois eles abandonaram o Senhor, e Pedro os acusa depois, fala assim: vocês mataram o autor da vida, vocês crucificaram Jesus, que é Senhor e Cristo, vocês fizeram isso. E notem uma coisa, Jesus está no momento onde ele está sendo ovacionado, aonde ele está sendo proclamado rei, ele é o centro das atenções, as pessoas estão elogiando ele, muitos olham para Jesus e falam assim: ele tem que ser o nosso rei. Provavelmente naquela multidão, estava aquele grupo de pessoas de João capítulo 6, que quando viram Jesus multiplicar pães e peixes, quiseram fazê-lo rei antes do tempo. Jesus foge deles, porque não era a hora. Provavelmente essas pessoas estavam lá: esse rei, nós nunca vamos perder uma batalha, porque quando os nossos soldados estiverem precisando de comida, ele vai multiplicar pães e peixes. Com um rei desse, nós não vamos perder soldados, porque ele ressuscita mortos, então não vai ter baixas em nosso exército. Com esse rei, aqueles que tiverem com ferimentos graves ou leves, eles serão curados, porque ele cura enfermidades que os médicos não podem. Então perceba, todos essas pessoas envolvidas estavam ali, de fato, reconhecendo a grandeza de Jesus. Mas Jesus não se engana. Qual é a emoção de Jesus? Será que Jesus está alegre? Será que Jesus está orgulhoso? Será que Jesus está se sentindo, nossa, eles me reconhecem como rei, finalmente, eles vão me obedecer, finalmente, eles vão me seguir? Será que é assim que Jesus está? Marcos não relata, mas Lucas, no capítulo 19, quando Jesus está prestes a terminar a sua entrada triunfal, quando ele está descendo o Monte das Oliveiras, e ele tem uma visão panorâmica da cidade de Jerusalém, e ele vê a cidade no horizonte, os muros, a beleza, a glória dessa cidade, o que Jesus faz? Ele chora. Jesus chora, porque ele olha para a cidade e fala assim: ah, se você soubesse a paz que você poderia ter hoje, se me reconhecesse, se me recebesse, mas dias virão em que vocês serão destruídos. Ele profetiza o que acontece no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém e arrasa com o templo, com a cidade, com todas as coisas, os muros são destruídos, uma grande catástrofe acontece, tal como no dia do exílio. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, romano, ele adentra aquela cidade e destrói todas as coisas. E Jesus chora, porque ele entende que isso é decorrente da falha de compreensão, da rejeição de Jesus como aquele que foi prometido. Ele chora diante desse muro. Jesus não veio, irmãos, e aqui tem uma aplicação importante. Jesus não veio para nos libertar, em primeiro lugar, de esquemas políticos caídos. Jesus não veio, em primeiro lugar, para se comprometer com nações, com impérios, para trazer a paz absoluta na terra. Pelo contrário, há diversas advertências no Novo Testamento e no Antigo Testamento, de que os reinos, por mais que estejam em submissão total ao governo de Deus, eles são caídos.
O mesmo estado que em Romanos capítulo 13 é falado como um porta-voz que porta a espada perante Deus, em Apocalipse 13 é condenado como uma besta que perdeu a sua consciência e usurpa a posição que não lhe foi dada. Ele acha que ele é Deus. Então perceba que quando nós olhamos para a Escritura, a primeira coisa que você precisa entender, você pode orar a Deus, para que Deus traga tempos de paz, e a Bíblia manda isso, mas lembrem-se em primeiro lugar, Jesus não veio para estabelecer em primeiro lugar um reino na terra, da prosperidade e alegria, Ele veio para conquistar uma vitória espiritual e cósmica, Ele veio para perdoar pecados, Ele veio para salvar pecadores, Ele veio para buscar os perdidos, Ele veio para transformar os rebeldes, Ele veio para lavar todos nós dos nossos pecados, aleluia! É para isso em primeiro lugar que Jesus veio. Ele declara essas coisas ao longo do seu ministério, Ele fala essas coisas. O próprio Paulo, escrevendo Colossenses, vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Essa é a maior expectativa que nós temos que ter quando nós pensamos e olhamos para Cristo. Ele perdoa os nossos pecados. Ele é um Deus misericordioso. Ele é rei, mas Ele não é um rei truculento. Ele é um rei cheio de misericórdia. Ele é um rei cheio de bondade. Ele é um rei cheio de amor. Mas em último lugar, Jesus é o rei da glória. Num primeiro momento, Jesus, irmãos, Ele adentra os portões de Jerusalém num jumentinho. Ele adentra com os homens tirando suas vestes, colocando sobre o jumento, porque ele não tinha sela. E ele senta naquele jumentinho de maneira desconfortável, e ele vai andando perante aquela multidão que proclamava ele, mesmo ele sabendo que eles não estavam entendendo nada. Ele chega humilde, com as suas roupas antigas, talvez velhas, com suas sandálias nos pés, com os pés sujos de terra, com o cabelo ressecado pelo sol quente da Palestina, com a pele ressecada por causa do calor abafado da trajetória que ele faz, com um corpo humilhado, um corpo humano, Ele que teve sempre toda a glória no céu, Ele assume a humanidade, Ele chega humilde perante os portões de Jerusalém, na primeira vez em que Ele chega perante essa cidade, onde as pessoas estão ali ovacionando Ele. Porém, irmãos, essa não foi a verdadeira coroação de Jesus. Jesus é de fato coroado como Rei da glória, quando Ele morre, Ele ressuscita, e Ele ascende aos céus, e diz a Bíblia que depois que Ele ascende aos céus, Ele retoma a glória que Ele havia abrido mão, Ele se assenta à destra de Deus, e tem um salmo, que proclama a chegada do Rei da glória, que retrata quando Jesus, após vencer a morte, o pecado e Satanás, entra pelos portões do céu. Eu quero ler essa passagem com você. O Salmo 24, versos 7 a 10 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas
cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, que é nessa segunda fase, então, que Jesus assume o trono de glória, mas há ainda um segundo momento em que essa glória vai ser definitiva, porque nesse tempo presente, nós reconhecemos esse Rei da Glória. Nós, os filhos de Deus, que experimentaram a Cristo, que conheceram a Jesus, que provaram desse Rei, que tiveram contato com Ele, que viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas um dia, irmãos, diz a Bíblia, que o Rei da Glória vai voltar. E Ele vai voltar, e segundo Romanos 14, Filipenses capítulo 2, diz a Bíblia que não somente os filhos de Deus vão reconhecer que Ele é o Rei, da maneira apropriada, mas que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará perante Cristo, que é o Senhor. Todos vão reconhecer essa glória de Jesus, reconhecendo que Ele de fato é o Rei da Glória. Portanto, ao entendermos e olharmos para esse texto, de que mostra tantas coisas a respeito de Jesus como Rei, quais são as aplicações práticas para a nossa vida? O que nós podemos trazer para a nossa vida? Em algumas perguntas eu gostaria de refletir com vocês. Primeiro, como está a nossa vida cristã de imitação do nosso Mestre? Jesus já falou que Ele requer a completa submissão e imitação dos seus discípulos. Ele não aceita menos do que aquilo que Ele mesmo entrega, a sua própria vida, por inteiro, por completo. Que neguem-se a si mesmo, que tomem a sua cruz, que aceitem os sofrimentos por causa do Evangelho. Na verdade, a grande lição aqui é que depois de um contexto onde Jesus ensina o que é humildade, enquanto os discípulos estão ali discutindo, quem é o maior, quem é o primeiro, quem é o melhor, Jesus está chegando humilde, se submetendo, sendo servo. Ele está ensinando para nós a verdadeira humildade. Então a primeira coisa que nós precisamos olhar para Cristo, sobre a nossa vida de imitação ao Senhor, é entender que o Senhor está nos chamando a sermos humildes, pela maneira como Ele se apresenta, pela maneira como Ele entra nessa cidade, pela maneira como Ele vai encarar os seus próximos passos de morte. Ele está ensinando a eu e você, sejam humildes. Charles Riley, comentando essa passagem, ele diz assim: nem todos são chamados para serem pregadores, nem todos são chamados para serem presbíteros, nem todos são chamados para serem diáconos, nem todos são chamados para serem músicos, nem todos são chamados para isso ou para aquilo, mas todo cristão e filho de Deus é chamado a serem humildes como Jesus Cristo é. Todos nós somos chamados a imitar o nosso Senhor. Jesus está ensinando, irmãos, que não há espaço no discipulado cristão para orgulho e vaidade. Em segundo lugar, uma outra pergunta importante: como estamos servindo a Deus com a nossa vida e as nossas posses? A exemplo desses homens que cederam esse jumentinho, nós precisamos aprender esse conceito de mordomia cristã, que nós precisamos servir a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós recebemos, com tudo que nós somos. 1 Pedro 4,10 diz assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme os dons que receberam, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pense em todas as bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. Isso é para você servir a Deus. É para você honrar a Deus. Em segundo lugar, servindo a Deus, não apenas com a nossa propriedade, mas servindo a Deus com as nossas próprias vidas. Spurgeon, comentando essa passagem, ele vê o Senhor Jesus montando esse jumentinho, que o leva, e e que depois Jesus dispensa ele e fala assim, volta para o seu dono, e ele vai,
e ele volta para o dono dele, ele refaz o caminho. Quando a Bíblia fala que Jesus vai mandá-lo de volta, não está dizendo que os discípulos vão trazê-lo novamente. A Bíblia diz que Jesus dá uma ordem a esse jumento e ele volta. Ele refaz o caminho até o seu dono. Aí Spurgeon, então, comentando esse texto, ele diz assim: quem dera eu fosse esse jumento, que ouviria a voz de Deus, e de imediato obedeceria a sua voz. E por que Spurgeon fala isso? Porque muitas vezes eu e você somos mais desobedientes do que esse jumento. O Senhor fala: façam isso, façam aquilo. Nós desprezamos a voz de Deus. Nós não obedecemos os seus mandamentos. Lutero também tem uma frase, um pouco chocante, mas que expressa a verdade. Ele diz assim: o homem é uma besta, ou ela está montada pelo diabo, ou ela está montada pelo seu Senhor. Quem monta a nossa vida? Quem governa sobre nós? Quem diz vai e nós vamos? Quem diz vem e nós chegamos? Será que nós estamos sendo governados pelo Senhor? Será que nós estamos sendo submissos, amansados, controlados, ensinados pelo nosso Senhor Jesus, que reina e governa sobre nós, tal como Ele governou sobre esse animalzinho? Para nossa reflexão. Em terceiro, como está a nossa real condição espiritual diante de Deus? Porque vejam, irmãos, pelas aparências, Jesus está entrando nessa cidade, Ele está sendo exaltado, Ele está recebendo canções. Essas pessoas estendem os mantos para que o jumento não pise nem na terra. Elas tiram as suas roupas de cima, colocam abaixo, e elas vêm tirando e colocando, para que Jesus venha passando. Os ramos são colocados. Jesus está sendo exaltado por esse povo. Entretanto, quando Jesus olha para eles, Jesus chora, porque entende que tudo é superficial, que tudo é emoção, que tudo é feito sem entendimento, que eles estão num culto, que eles estão numa festa, que eles estão levantando as mãos, estão pulando, dançando e cantando de alegria, mas eles não entendem, não conhecem o verdadeiro Deus que está diante deles. Como será que nós estamos diante de Deus? Se Jesus tivesse que olhar para nós hoje, Ele iria chorar? Ou Ele iria olhar para nós e dizer: benditos, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo, os meus filhos, em quem me alegro, que não apenas me compreendem, não apenas me conhecem, mas me cultuam em verdade. Quantas queixas, irmãos, quantas queixas Deus deu no Antigo Testamento para um povo que adorava a Deus apenas cerimonialmente, que apenas levantavam mãos, que apenas cantavam. Deus fala assim para eles: quem dera, está em Malaquias, quem dera vocês nem viessem para o culto, fecha essa igreja, eu estou cansado de vocês. Eu não estou falando isso da comunidade, entende, irmãos? Eu estou só mostrando para nós, que nós precisamos avaliar a nossa vida diante do Senhor, como nós estamos realmente espiritualmente diante de Deus. O Senhor está dizendo para nós, que Ele quer que o nosso culto seja um culto completamente voltado para Ele, porque Ele chega a dizer para as pessoas no Antigo Testamento também: olha, eu estou cansado dessas reuniões de vocês, eu não aguento mais esses sacrifícios. O culto é muito importante para Deus, o culto é muito importante. Nós vemos que Jesus, ao olhar o culto dessas pessoas a Ele ali, a celebração, Ele chora, irmãos, Ele chora. Como está a nossa real condição? Mas também eu quero dizer a você, que tem amado ao Senhor, que tem conhecido Jesus Cristo, que tem cultivado a sua relação com Ele, que tem oferecido o seu culto, o seu amor, a sua devoção, continue. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja.
Mantenha a sua alegria no Senhor, continue estudando a Bíblia, continue conhecendo ao Senhor, continue vindo aos cultos, continue adorando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua compreensão, continue vivendo para Deus acima de todas as coisas. E para você, que não tem certeza de quem é Jesus, que não sabe qual é o seu status na sua relação com Cristo, que não sabe se você é salvo, se você é perdido, se você o conhece, se você não o conhece, eu quero dizer a você que assim como essa multidão orou, dizendo: Hosana, salva-nos agora. Se hoje você orar: Senhor, me salva, Ele é poderoso para te visitar, perdoar os seus pecados e te salvar de uma vez por todas dos seus pecados, de você mesmo, do seu coração, do poder do pecado, dos ataques desse mundo, do poder de Satanás. Ele é poderoso para salvar. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é poderoso, Ele pode salvar você nessa noite. Creia nisso. Vá até o Senhor.